Professor Valdo, eu queria retomar um assunto que o senhor falou há alguns anos na tertúlia, e que aquilo, eu acho que vem a calhar com o tema de hoje. O senhor comentou que nem sempre, às vezes a pessoa que tem uma cognição razoável em relação à multidimensionalidade, né, que é inteligente, que consegue aproveitar maior o conhecimento, nem sempre é a pessoa que tem uma ficha melhor. Às vezes a pessoa tem mais interprisão do que a outra que compreende menos. O povo pensa que gênio não tem na baratosfera. E tem. E tem, exatamente. Está cheio de gênio que eles chamam gênio das trevas. Mas e tem a pessoa, que aí é um pouco diferente disso, que tem curso intermissivo, tem uma cognição melhor, e às vezes a ficha é pior. E o outro também tem curso intermissivo, tem uma ficha melhor, mas ele entende menos. Como é que é isso? Tem mais gabarito de percussiência, eles se recuperam mais rápido. Esse é que é a diferença. Entendeu? Ele pode ter criou muito mais crime, dolos, ilicitude, marginalidade, mas ele recupera aquilo tudo mais depressa porque ele tem mais percussiência. Então, no saldo, se coloca lado a lado, um caso e outro, o outro é capaz de se adiantar. A percussiência aumenta, vamos dizer assim, a manifestação positiva da pessoa. Ela vai se organizar mais, ela vai ter mais determinação, ela vai ter mais critério na decisão ou nas decisões. Isso muda demais. Então, você tem que ver o seguinte, o processo é da qualidade da percussiência. A pessoa é sábia em quê? Ela é genial em quê? Isso é que é o terrível. É aí que pega o carro. Então, se uma pessoa é boa na análise, com alto juízo crítico, ela vai ficar muito pouco na marginalidade. Ela vai cair fora disso. Porque ela vê que aquilo não é prioritário. Agora, uma pessoa que demora, ela é teimosa. Ela é teimosa, então a genialidade dela não adianta nada. Ela pode ser muito percussiente, mas se ela é teimosa, ela não sai do lugar. O problema da emoção, né? Do poder. Você entendeu? Entendo. Tudo é processo animal. Agora, no momento em que a pessoa faz a divisão de águas, né, o momento divisor de águas, ela faz o curso intermissivo e parte para a renovação. Essas interprisões de outrora, ela vai tender a superá-las de maneira mais rápida? Vai. A tendência da pessoa é aquilo que eu falo. Por isso que é que tem a técnica de mais um ano de vida. Num ano, uma pessoa pode renovar muita coisa que ela já fez errado. A retificação depende muito, antes de mais nada, da intenção da pessoa. Porque tem pessoa que, às vezes, quer fazer uma mudança. Não, mas eu não quero tanto. Essa é burral. Isso aí não, né? Isso aqui não Isso pode. é uma besteira, uma ignorância. Não é por aí. Isso fala a favor de um outro exemplo que o senhor deu, que uma pessoa bem assediada, ela pode virar desperta naquela mesma vida, mas, às vezes, com relativa facilidade, se ela tem algum domínio parapsíquico. Né? Porque ela entende mais como é que funcionam os meandros, os bastidores parapsíquicos. Né? Explica um pouco mais sobre isso. Uma pessoa que foi muito assediada, se ela resolveu fazer a reciclagem, ela pode passar na frente de um monte de gente que já está trabalhando com parapsiquismo. Ela passa na frente de todo mundo. Por quê? A intenção mudou. Por isso que eu falo, a intenção torce tudo. Muda tudo. Agora, intenção sincera, né? Uma coisa que funciona. Autêntica. Clara. Factual, como eu chamo. Quer dizer, tem que ser os fatos. Então, é a intenção vivenciada. Isso muda tudo na vida da pessoa. Por exemplo, tudo que eu falo para as pessoas para ajudar é para mudar a intenção delas. Sem mostrar que eu estou querendo mudar. Eu apenas dou sugestão, recomendo, informo, notifico, anuncio, comunico. A pessoa, então, se ela cair em si, ela muda. Ela vai fazer uma reciclagem. Essa reciclagem é da intenção. Então, por exemplo, todo mundo que vem à Foz para ver as nossas coisas, 99% precisa de mudar a intenção. A intenção ainda não é boa. Ainda falta uma retificação. Não, tem uma coisinha aqui que você pode burilar.
É recém total, é interna. Essa é a grande Mas agora, por força. exemplo, a gente tem que começar de fora para dentro. E só sugerir. A gente fala, não, a informação é essa, a comunicação que eu tenho para você é isso aqui. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Está entendendo? É assim mesmo. É isso que às vezes eu falo. Mas é uma saída. Perfeito. E outra coisa, eu sou sincero, a minha intenção é boa. Se eu também não tiver intenção, nada disso que eu falo vai ter repercussão, não vai dar resultado. Então, o senhor acha... Então, o negócio começa sempre em quem está desencadeando o processo. Nem sempre é a vítima. A vítima que eu estou falando quer dizer auto-vítima, é a vítima de si mesmo. Nem sempre é a vítima de si mesmo. Você entende? É o povo que está ali. É quem está no contexto. Por isso que é muito importante tudo isso. A mega força da pessoa aí nesse caso, então o senhor considera que é o entendimento dela junto com essa reciclagem da intenção, que faz ela saltar à frente, pular etapas. É isso que é o grande X no momento do gargalo, que a pessoa está fazendo a mudança. É a mudança da cosmoética dela, né? Prática. Agora, quando chega uma pessoa, você não pode chegar e estar fazendo força para ela mudar internamente. Então, você começa pela periferia, a moldura. Você vem de fora para dentro, é centrípeto. Começa a mostrar para ela, olha, muda isso, até ela chegar no íntimo. Às vezes, a condição é tão grande e séria, que quando ela vai chegar no íntimo, ela mesma descobre, não, meu processo agora é dentro de mim. Ela ficou encurralada, ela ficou acuada, tem esses nomes tudo esquisitos. Né? Ela ficou encantoada, você está entendendo? Ela ficou encantoada, ela não tem por onde fugir. Valdo, a autocrítica em si, ela já seria mudança de intenção? Não sei, estou perguntando. Como é que é? Ela seria a autocrítica Sim. já é em si mudança de intenção? Ou ela não, corre às vezes junto? a pessoa tem autocrítica, só que tem que é pequenininha, é infantil, ou ela leva... elementar, é de inexperiência. É uma autocrítica, às vezes, muito regional, ou local, ou específica de uma coisa. Ela não tem visão de conjunto. É só pontual e monovisual. Ela vê só aquele... Mas talvez seria um facilitador dessa mudança de intenção. Não seria Sempre bem a mudança. É isso. Agora, pior é quando a pessoa reconhece a situação e fala, não, mas eu não quero mudar tanto, eu quero mudar até aqui. Isso é o pior. Quando ela estabelece isso, ela vai atrasar toda a renovação que ela tem. Ela podia andar mais rápido. Agora, tudo tem sua razão de ser, né? Num caso desse, a gente tem sempre que perguntar para a pessoa, mas por que você não quer? Geralmente a pessoa não tem resposta. E o que entrava mais essa mudança de intenção aí? Alguma coisa que mexe no ego da pessoa e ela se sente desprovida de nenhuma segurança, entendeu? Ela perde tudo de uma vez, ela não quer perder tudo de uma vez, segundo ela, lá dentro dela. Isso é terrível. Você pensa bem, Arlindo, tem gente que a gente fala sobre o negócio dela eliminar os bagulhos energéticos, isso é um problema para ela. Outra coisa, bagulho é objeto, é coisa secundária, ela não vive daquilo. A gente não fala para a pessoa, por exemplo, jogar dispensa fora ou pôr fogo na casa. Não é isso. É acabar com coisa secundária, que não tem valor. Ela já tem problema com isso. Aquilo é como se fosse extensão da pele dela. É um problema pseudóptico dela. Uma pena. A resistência é impulsionada pelo egão, seria isso? Ela resistir em mudar em... Tem alguma coisa de egão nisso aí, né? Uma coisa tem. Sempre tem.